e com graça. Aos Romanos 10 está dizendo: irmãos, o desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para que se salvem. Pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos ou quão lindos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Aí há uma resposta: sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube. Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Olha que coisa linda. Fui manifestado aos que não perguntaram por mim. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Pai, maravilhoso Deus, esta manhã maravilhosa, porque não só consiste hoje ou nos demais cultos que foram feitos aqui na tua casa, chamados cultos missionários, não, mas a tua igreja, ela vive missões, ela respira missões, ela ora por missões, ela tem sonho com missões, ela é o cumprimento da missão do teu Filho Jesus aqui na terra. Ser conosco agora, envolve cada mente, envolva cada um que estão aqui, as crianças, os jovens, os adultos, os obreiros, a mim. Espírito Santo, tu tens liberdade nesta casa. Tu és o dono da nossa vida, o supremo realizador de milagres em nossa vida. Fala conosco nesta manhã. Eu tenho plena certeza, Espírito Santo, que a tua palavra que será ministrada por mim, vaso de barro, ela encontrará achego em cada coração. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, meu Deus. E quem ora agradecido em nome de Jesus, diga um amém bem forte para Jesus. Por favor, você vai tomar o teu assento, ficar com a sua Bíblia aberta. Obrigado, meu querido. Pode continuar tocando para glorificar e para exaltar o nome de Jesus. Queridos, antes de nós começarmos propriamente nesta palavra do capítulo de número 10 da epístola
do apóstolo Paulo aos Romanos, nós queremos destacar algumas coisas importantes, essenciais, que vocês já ouviram, mas que é bom sempre destacar, para ver recordação, o que representa estas duas palavras. Primeira palavra é a palavra chamada missão. O que é a palavra missão? Que identifica esta palavra missão? Missão é tudo aquilo que a igreja faz internamente e externamente. É a defesa e é o levar Cristo àqueles que não conhecem. É defender o nome de Jesus. É proclamar Cristo local, regional e além das regiões que nós fazemos parte. Missões, o que representa? O que é a palavra? O que se identifica por palavra missões? Que é o plural da palavra missão. Missões é quando a igreja sai do seu local de conforto, quando ela atravessa os limites pelos quais ela está, que é o seu país, e ela vai além dos oceanos, ela vai aonde a cultura é diferente da cultura que ela faz parte, ela vai além das suas próprias fronteiras, e ela vai para lá, para esses lugares, para falar também de Jesus. Ela vai fazer e executar as missões chamadas transculturais. Você pode fazer missão, que são as missões, ao seu vizinho, ao seu parente. Mas existem aqueles que são chamados para ir além do objetivo da igreja local. Isso é chamado de missões. A palavra do Senhor destaca quando Jesus estava com os seus, ele chega para cear com os seus, no capítulo de número 16, versículo 15, do primeiro evangelho escrito, chamado Evangelho de Marcos. Ele diz assim, virando para eles: ide por todo mundo, fazei, ou melhor, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, quando já estava ressurreto, estava andando no meio dos céus durante 40 dias. Chegou o momento dele ser assunto ao céu, dele ser levitado e ir para o céu, de subir de uma forma miraculosa e ir para o céu, com o seu corpo já glorificado. E ele reuniu os seus. E quando ele reuniu os seus, ele disse a seguinte expressão, em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder, que ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, como também em Judeia, e vocês serão estas testemunhas até os confins da terra. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz também em Atos capítulo 13, quando a igreja estava reunida, ela já estava crescendo e formando o seu corpo de pessoas, seu corpo ministerial. A igreja, ela tinha os seus profetas, ela tinha os apóstolos, ela tinha diáconos, ela tinha membros. E lá na igreja, que foi a primeira igreja alcançada por missões, saindo de Jerusalém, chamada Antioquia, diz assim a palavra do Senhor no capítulo 13, versículo 1, 2 e o 3, assim: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e também Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha que interessante. E jejuando, disse então o Espírito Santo pela boca de alguém: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Então, depois que eles continuaram, o texto diz, jejuando e orando, puseram as mãos sobre eles e os despediram. Na minha Bíblia, que é contemporânea, está dizendo assim a palavra do Senhor: apartai-me. Na Bíblia que é atualizada, corrigida e atualizada, diz: separai-me. Se nós começarmos a olhar na palavra de Deus, vários outros textos
vão nos mostrar a missão da igreja. A missão da igreja é interna, sim. A missão da igreja é cuidar dos novos que chegam. A missão da igreja é edificar os que já estão e os que chegam. A minha missão da igreja é levar os que estão aqui dentro a crescer, a desenvolver. Mas a missão da igreja não resume só a este lugar físico que é o templo. A missão da igreja não se resume só aos cultos que vocês fazem para alcançar pessoas desta cidade. A missão da igreja está neste estado. A missão da igreja está neste país, nos 51 estados. A missão da igreja está no Canadá. A missão da igreja está em Honduras. A missão da igreja está na África. A missão da igreja está na América do Sul. A missão da igreja, resumindo tudo isso, está onde existe um ser humano que é alvo do amor de Deus. E é por isso que, contextualizando o objetivo dessa igreja, ela está cumprindo uma parcela daquilo que Deus está nos mandando. Não importa se vocês estão assim aos olhos humanos ajudando um missionário, mas quantas crianças estão ali sendo alcançadas. Que obra maravilhosa. Eu profetizo nesta manhã que Deus vai levantar muitas pessoas aqui para contribuir, vai levantar muitas pessoas aqui para orar, para jejuar, mas vai levantar pessoas para falar: pastor, eu não posso ir, vou contribuir. Pastor, eu não posso ir até o Níger, eu não posso ir até a África, eu não posso ir até o Brasil, mas eu gostaria de ser um missionário em Framingham, eu gostaria de ser um missionário no meu trabalho, eu gostaria de ser um missionário ao estado que Deus está me mandando mudar. Pastor, ora por mim, abençoa a minha vida, porque eu quero cumprir o ID de Jesus. Resumindo, o ID não é só para quem é levantado como missionário. Todos nós somos missionários. O ID é para todos aqueles que um dia nos seus corações e com a sua boca confessaram Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Aleluia. Se é para Jesus, dá uma salva de palmas para esquentar a mão. Há uma pergunta para nós então, pastor: como se faz missões? Missões, primeiro, se faz com as mãos daqueles que contribuem, que doam, que ofertam. Não é o seu dízimo é para manter a igreja local, isso é missão. Mas a tua oferta é para manter os missionários ou os projetos missionários. Sabia que dar comida para um mendigo na rua é um projeto missionário? Sabia que talvez pagar o aluguel de alguém é um projeto missionário? Sabia que se você fizer uma cesta básica ou comprar uma roupa para alguém, isso é um projeto missionário? Contribua, porque este é um dos objetivos de fazermos missões. Vale um amém? Segundo, como se faz missões? Com joelhos que se dobram. Quantas pessoas estão orando pelas pessoas que estão fazendo a obra de Deus? E nós que fazemos a obra de Deus, os líderes, os missionários, enfim, os que fazem a obra de Deus não sabem. Quantas vezes Deus dá livramento para quem está fazendo a obra lá no campo missionário ou aqui localmente, e nós não sabemos o porquê. Nós queremos humanamente entender, mas sabe por quê que houve o livramento? É porque Deus tocou no coração de alguém pelo Espírito Santo para orar por nós, e Deus ouviu a oração, e Ele escuta a oração, Ele escuta o clamor de alguém que se dobra e ora por alguém que está fazendo a obra com sinceridade. Aleluia. Terceira coisa, com os pés daqueles que vão. O texto que nós vamos entrar daqui a pouquinho, ele falou sobre isso. Como que alguém pode saber se não forem enviados? Se não tem pés dos que vão? Deus tem que levantar pessoas, e eu profetizo nesta manhã: levanta a tua mão para receber, não tenha medo. Eu profetizo nesta manhã que Deus vai levantar localmente, que Deus vai levantar municipalmente, que Deus vai levantar estadualmente, que Deus vai levantar nacional ou internacionalmente pessoas para irem pregar o Evangelho e ganhar muitas almas para Jesus nesta última hora. Com os joelhos dos que se dobram. E por último, com os pés dos que vão. E por último, com as igrejas que os enviam. Quem cobre o missionário, quem cobre quem vai, é a igreja local.
É a igreja que preocupa em orar, é a igreja que preocupa em jejuar, é a igreja que preocupa em manter, é a igreja que olha a necessidade imediata do missionário. Se não tiver igreja por trás, como que o missionário pode ir? Ele vai ir e vai começar depois de alguns dias, quando o recurso financeiro dele acaba. Ele vai começar a passar necessidades. Eu profetizo nesta manhã que todos os membros desta igreja serão prósperos, enriquecerão de bens materiais, terão o suficiente para pagar as suas contas, terão trabalhos de sobra, terão reservas, e estas reservas Deus vai tocar no teu coração pelo Espírito Santo, e você vai investir em missões, porque esta igreja vai sustentar, vai dar apoio, não só espiritual, não só emocional, mas também financeiro, material, para sustentar missionários do campo. Quem quer ver essa igreja com muitos missionários do campo, diga em nome de Jesus: Deus vai me prosperar essa igreja, e nós vamos ver a obra de Deus crescendo para a glória do nome dele, aleluia. Foi isso que o capítulo de número 10, agora entrando no capítulo 10, vocês já entenderam o que significa missão, missões? O que significa os passos, como é fazer missões? Que este capítulo 10 nos mostra. Esse capítulo 10 mostra o primeiro, o principal, o único objetivo, até o exato momento, por que Jesus veio na terra. Paulo começa a dizer: olha, a minha oração é para que Israel, vocês sabem quem é Israel? Se eu for começar a falar de Israel aqui, nós vamos ficar a manhã toda. Para que Israel, o povo escolhido, descendente da raiz de Abraão, que Deus prometeu prosperar Abraão, que Deus prometeu um filho para ele da promessa, o sorriso, que Deus prometeu levantar e trazer da semente dele muitas árvores, carvalhos de justiça, plantação do Senhor, frutos através dos descendentes de Abraão, e estes descendentes tornaram-se a nação, chamado nação israelita. Vem agora o escritor, que é Paulo, ele diz: olha, meus irmãos, vocês que vão chegar essa carta a priori, Romanos, a minha oração, meus irmãos, de coração, é que os israelitas se salvem. Por quê, queridos? Porque ele coloca dois contrastes. O israelita, Deus deu a lei a Moisés, e eles quiseram levar a lei de uma maneira tão extrema que não conseguiam viver conforme a lei. Mas Deus, pelo projeto e amor e a graça dele, revelou que era tão pesada a lei, o homem não conseguia viver na lei, e ele não estava cobrando viver todos os parâmetros e regras e pormenores da lei. Deus queria que eles, pela fé, entendessem que o princípio da lei, que o princípio dos 10 mandamentos é o princípio de ouvir, de guardar e de obedecer, vivendo debaixo da lei. Mas eles não queriam. Eles queriam colocar ao extremo. Um erro era fatal e mortal. E agora vem Paulo dizendo: olha, o fim da lei é Cristo. Cristo é a justiça da lei. Vocês não conseguem viver debaixo da justiça da lei, mas vocês conseguem, se vocês crerem pela fé na justiça que Cristo representa para vocês. Foi por isso que Israel errou, porque Israel, eles não quiseram viver no mínimo que a lei colocava, que é o princípio de guardar e obedecer. E aí eles começaram a viver de uma maneira religiosa, mecânica. A nossa irmã disse aqui, é um estilo de vida, não é nada forçado. A obra de Deus na nossa vida é uma obra pelo Espírito. Não é uma obra que o homem está impondo, mas que o Espírito está retirando a carga pesada do pecado, do jugo pesado do pecado, e está trazendo liberdade e novidade de vida para você e para mim. Isso que representa viver na fé e na justiça em Cristo Jesus. E é isso que as nações precisam de entender. O zelo extremo dos judeus levaram à loucura do conhecimento da lei, porque não conseguiriam viver. Versículo 9, a outra parte agora do texto, quando isso aqui é um texto todo missionário, ele vem dizendo: olha, se vocês crerem que a justiça de Cristo pela fé é suficiente, e ela é suficiente, saia de debaixo do jugo da lei, porque se com a tua boca
vocês confessarem a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vocês serão salvos. Com a boca se faz confissão para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça, para a salvação, para a mudança de vida. Agora tem pessoas que acham só confessar, eu confesso Jesus como Senhor, como Salvador, mas não é só o confessar de boca, irmãos. O confessar e crer no coração, isso implica em uma mudança de vida, isso implica numa justiça que retira a impiedade, a injustiça de dentro de você e coloca a justiça dentro de você. O que é a justiça de Cristo, afinal? A justiça de Cristo é você ser obediente, é você ser amoroso, é você ser perdoador, é você levar na cabeça e não revidar, não é pagar como a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Já a graça de Jesus, já a justiça de Jesus, que é pela fé, se o teu inimigo, isso não é fácil, mas é viver a fé de Cristo, a transformação de Cristo em nós, a mortificação deste homem venenoso, do veneno da serpente dentro do homem que é o pecado. Se vier e bater numa face, apresenta outra face para ele. Se o teu irmão pecar contra você, não perdoa só 1, 2, 3, 4 não, perdoa 70 vezes 7. Se foram 490, vai perdoando 491, vai perdoando, porque uma hora a ação da justiça de Cristo que está na sua vida vai demonstrar realmente quem Cristo é, e esta pessoa vai tomar outro caminho e vai virar-se para Jesus e recebê-lo como justiça acima da lei humana e do peso da lei de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai falando mais, versículo 12, que é o cerne do texto. A carta aos Romanos foi dirigida aos cristãos judeus que saíram da cultura grega, do pensamento e da mentalidade filosófica, e vieram para debaixo da justiça do cristianismo e do evangelho. Paulo vira e fala assim, olha, no versículo 12, não há diferença se você é grego, se você é judeu, se você é qualquer nacionalidade ou procedência natural, não importa. Paulo diz, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia. Mas embaixo ele vai falando de outras coisas, mas eu chego aqui para nós podermos entrar propriamente no sermão, que ele vai falando de todas as outras coisas maravilhosas do texto. E ele chega lá no versículo de número 18, citando novamente, ele abre um parêntese, ele fala como que é a procedência daquele que crê na justiça pela fé em Cristo. Ele fala que o evangelho, que é Cristo, a justiça de Cristo, a fé em Cristo, engloba tanto grego como judeu, não faz acepção de ninguém. Mas ele volta novamente a falar dos israelitas, e ele pergunta, será que eles ouviram? O fato deles estarem tão duros de coração, não teve ninguém para pregar, não teve ninguém para anunciar, foi em vão Cristo ter vindo na terra? Ele diz assim no versículo 18, eles não ouviram? Aí ele responde, porque ele mesmo sabe que uma das nacionalidades dele é a nacionalidade o quê? Judia. Ele mesmo responde, sim, por certo, pois por toda a terra alguém saiu e ouviu a voz que ecoava do evangelho, a voz deles, a voz do missionário, a voz do anunciador, a voz dos que têm pés formosos, que doam a sua vida não com medo de perdê-la, não porque não vai deixar de conquistar alguma coisa na terra, mas sabe que a sua missão é muito mais importante do que a missão humana na terra. Aleluia! E ele diz ainda, e as suas palavras foram até os confins do mundo. O texto diz mais ainda, versículo 20, que Isaías ele profetizou, fui achado pelos que não me buscaram. Quem que ele está citando aqui? A palavra de Isaías. Ele está citando a palavra de Isaías, contextualizando em uma classe de pessoas que Jesus não veio para alcançá-los. Quem são, pastor? Os gentios, os que não são judeus. Jesus veio para os judeus, Jesus veio para os descendentes de Abraão.
Mas nesta trajetória ministerial de Jesus, as coisas começaram a acontecer de uma maneira diferente. Porque os judeus se preocuparam mais em viver uma vida religiosa falsa, viver mais como alguma coisa que exterior estava bonito, o estereótipo estava bonito, e o interior estava totalmente podre e sujo, do que viver para ele. Então Jesus virou o seu foco para outros. Ele começou a pregar em Cafarnaum, ele começou a pregar para grego, ele começou a pregar para sirofenício, ele começou a pregar para pessoas que não descendiam, para filisteus, para todos os descendentes de outros povos. E esses começaram a seguir e aceitar o evangelho, que é boas novas do nosso Deus para a vida do ser humano. Os judeus o rejeitaram. E diz o texto aqui, queridos, que aqueles que não buscaram estes, a palavra foi introduzida no coração deles. E pelo fato de ser introduzido, existe uma passagem da palavra de Deus que fala que quando o judeu viu que outros estavam aceitando, eles rejeitando, eles não quiseram, começaram a arder em ciúmes e a perseguir a esses. Por isso que quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai perceber uma questão que quase virou uma bagunça, quase virou uma divisão. Logo no começo da igreja, houve um concílio em Jerusalém. Pedro querendo ser radical dos judeus. E Deus tocou no coração de Paulo, que era um radical anteriormente, que era um fariseu, que aprendeu com Gamaliel, que perseguia cristão, que matava, decapitava, fazia toda a injustiça. Agora Deus faz uma grande obra pelo seu Espírito na vida de Saulo, que começou a ser chamado pelo seu nome, Paulo. E aí sabe o que acontece? Saulo e Paulo é a mesma coisa, só é a transliteração de grego para outro nome. É a mesma coisa. Aí o Espírito Santo, que trabalha no coração do ser humano, trabalhou no coração de Paulo. E o foco de Paulo, por entender que o fim da lei, como diz o texto aqui, versículo 4:10, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele começou a pregar para os gentios. Ele começou a anunciar e a coisa estava dando certo, o resultado estava dando certo. E aí no concílio, alguns que eram radicais do lado de Pedro queriam, não, esse povo aí que é gentil, se for vir, tem que cumprir tudo que a lei está dizendo, circuncidar, fazer isso, fazer aquilo. E aí eles chegaram no consenso, não, eles não podem, é pesado demais para eles, levar eles por trâmite do judaísmo, por todo o cumprimento para serem introduzidos no judaísmo, para depois chegar no cristianismo, eles não vão aguentar, porque o peso da lei e de todos os preceitos e costumes, todos os rituais do judaísmo, é pesado demais para eles. Não nasceram, eles não são judeus, eles não entendem o que está lá no Antigo Testamento. Vamos fazer o seguinte: Pedro e aqueles que estão do lado dele, continua pregando para os judeus, continua falando de Cristo, eu vou pregar para os gentios, exaltado seja o nome do Senhor. Por isso que aqui a palavra de Deus está nos mostrando algo maravilhoso que aconteceu no meio desta igreja que nasce no dia de Pentecostes, quando desce o Espírito Santo e começa a pregação do Evangelho e da palavra que Cristo queria que eles pregassem. Acontece algo maravilhoso, algo tremendo, que era a manifestação de algo, queridos, que eu gostaria de falar em rápidas palavras nesta manhã. Acontece a manifestação do que Deus veio para manifestar, que é o poder da graça. Poder da graça. O que representa essa palavra tão pequenininha para nós? O que representa a palavra graça? No Antigo Testamento a palavra Shem quer dizer o seguinte, a palavra hebraica que significa graça, curvar-se, abaixar-se. Significa com a conotação de favor imerecido, ou descendência de um ser superior que se abaixa e descende, vem e decresce ao mesmo nível daquele que está embaixo e representa e demonstra o seu favor por ele. Existe uma outra palavra que foi 250 vezes usada sobre graça, que é a palavra Hesed. A palavra Hesed significa misericórdia, amor leal, significa firme, firmeza, fidelidade. E a última palavra que lá no Novo Testamento falando de graça é a palavra charis ou charis, significa favor imerecido.
significa generosidade, bondade excepcional da parte de Deus ao ser humano caído, pecaminoso, que defraudou e desobedeceu a lei de Deus. Mas Deus, passando por tudo isso, perdoando tudo isso, demonstrou a eles pela graça o perdão pelos pecados que o ser humano cometeu lá no princípio, através de Adão e através de Eva. Este capítulo de número 10 é a expressão máxima, porque o versículo 2 está dizendo: não tem judeu, não tem grego. Vamos contextualizar: não tem americano, não tem brasileiro, não tem português, não tem africano, não tem norte-coreano, não tem israelita, não tem nenhuma nação que é mais favorecida por Deus. Por quê? Porque o valor da graça, em primeiro lugar, sabe o que significa? Inclui todos sem distinção. Deus não faz distinção de pessoas. Pastor, eu sou só uma criança. Deus está olhando para você com graça, com favor, com perdão, com misericórdia, com amor. E Ele está mandando te dizer nesta manhã: eu te amo acima das tuas falhas, dos teus erros, e quero te perdoar nesta manhã. Aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 11, sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, quando ele começa dizendo de uma vida que temos que deixar os embaraços, que temos que deixar os pecados, que temos que deixar as obras da carne, a falsidade, o pecado, o adultério, a mentira, a fornicação, deixar todas as obras da carne e revestir do novo homem. Paulo vai e então cita o seguinte, ele diz no versículo de número 11 do capítulo 3, aos Colossenses: aqui não há grego nem judeu. Para ser dessa forma e aceitar o sacrifício e a transformação de Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem missionária de Jesus, não há judeu e não há grego para receber este favor e essa transformação. Isso que Paulo está dizendo. Ele vai e diz ainda mais: não há nem circuncisão e nem quem deixou de ser circunciso. Não há. Ele diz mais: não há bárbaro. Não há outro grupo que se chama os citenses, ou os dissítias, que era um grupo de pessoas que eram isoladas e tornou-se uma nação rebelde. Não há também distinção para eles, isso que Paulo está dizendo. Não há servo, não há livre, mas Cristo é tudo em todos. Você pode dar glória aí. Cristo é tudo em todos. Esta manhã, querido, Deus não está amando mais o pastor que está pregando do que você. Não. Deus não perdoa mais a mim e perdoa menos a você. Deus não tem um plano na minha vida e um plano menor na sua vida. Não. Que está dizendo que Cristo, quando olha para nós, é tudo em nós. E é tudo em todos que estão aqui nesta manhã. Quem recebe esse plano maravilhoso do Senhor, isso é graça. Isso é o poder da graça. Não há distinção de pessoas, não há distinção de cor, não há distinção de categoria monetária, financeira, de riqueza ou de pobreza. Não! Jesus é tudo em todos. Segunda coisa, e eu termino: o poder da graça, em segundo lugar, alcança quem anuncia, alcança quem ouve e alcança quem foi esquecido. E essas três classes Ele alcança com seu favor, com promessas. Aleluia! Ele alcança quem ouve, Ele alcança quem prega, e Ele alcança quem já foi esquecido. Mas alcança essas três classes de pessoas com ricas e maravilhosas promessas. Quem crê na promessa de Deus, dá uma salva de palmas bem forte nesta manhã. Promessa de Deus, bênção de Deus. Romanos aqui capítulo 10 versículo 14 está dizendo: como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha as classes de pessoas aqui. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas
boas. Aleluia. Deus não está dizendo o sapato novo que você comprou para dar para alguém, ou que você está usando. Deus não está dizendo da roupa que você comprou, ou você está aí vestido, que é a primeira vez. Não. Ele está dizendo que os teus pés ministeriais são formosos, porque você está cumprindo a missão mais valorosa que Cristo Jesus veio cumprir na terra, que é salvar o pecador, perdoar os pecados do pecador, colocar a certeza pela fé no seu coração de salvação. E bem breve ele vai voltar nas nuvens, bem breve ele vai voltar nas nuvens, e ele vai levar os redimidos para a glória. Esta é a missão da igreja, esta é a missão de Cristo Jesus. Versículo 17 está dizendo assim: de sorte que a fé, eu gosto do outro versículo, que está o mesmo versículo, mas na revista e atualizada. Escuta bem: de sorte que a fé dentro do meu coração vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha que texto lindo, na revista e atualizada agora. Quer ouvir? Quer ouvir? Amém, igreja? Quer ouvir? Está dizendo assim: e assim a fé vem pela pregação. Agora já fala mais objetivo sobre Cristo. E a pregação pela palavra de Cristo. Não é uma palavra qualquer, não é a palavra da lei. Aqui está dizendo, não está falando, é a palavra de Moisés? É a palavra da lei de Moisés? Não. Mas aqui está dizendo que a fé vai ser gerada pela pregação. E a pregação que nós temos que fazer não é lei, não é costumes de homens, mas a pregação da palavra de Cristo. É esta palavra que liberta, é esta palavra que perdoa, é esta palavra que transforma, é esta palavra que levanta pessoas para ter sentido de vida, serem perdoados, serem limpos, serem lavados, terem alegria no coração, ter vontade de viver, vontade de fazer a obra, vontade de estar na igreja, vontade de morar no céu, aonde Cristo já preparou morada para nós. Aleluia. Quero terminar aqui contando uma história linda que aconteceu lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. De tantas histórias lindas da Bíblia. Depois que consagraram Davi como rei, que colocaram ele no lugar como rei, todo Israel aceitou o seu ministério, consagraram ele, colocaram mão, derramaram óleo. Todos os líderes, os príncipes, os anciãos, todos os sacerdotes, Israel inteiro, resumindo tudo. Um determinado dia, ele pensando, o Espírito Santo não vai deixar os que são esquecidos sem serem lembrados. O Espírito Santo não vai deixar você que está aqui nesta manhã, que nunca provou desta graça de Jesus, sem provar, porque Ele tem um projeto e um plano maravilhoso para a sua vida. Lá estava ele pensando, de tantas glórias e maravilhas, das batalhas, das vitórias, das exaltações, das humilhações, de tudo que Deus. Ele lembrou de um amigo do peito, ele lembrou de um amigo de amor, de aliança, chamado Jonatas, filho de Davi, filho de Saul. E ele então, virando para os seus serviçais, perguntou: será que existe nesse meu reino todo alguém descendente de Saul que eu possa agir com misericórdia, que eu possa agir com graça por ele? Chegaram para ele e falou: tem sim, meu senhor. Tem um jovem que o mesmo nome, presta atenção, o mesmo nome que eu vou falar aqui, existiram dois com o mesmo nome. Um era filho de Saul com Rispa, que foi morto, degolado pelos gibeonitas. Seja é outra história, lá no capítulo 21 de 2 Samuel. Estou falando do capítulo 9. Filho de Jonatas. Tem sim, meu senhor. Tem um rapaz, que a história dele é a seguinte, meu senhor. Esse rapaz, um dia, quando o senhor, que era rei de Israel, chamado Saul, foi para a guerra com seus filhos, morreu ele, morreu Jonatas e seus dois irmãos na batalha. Israel foi derrotado. E sabe o que aconteceu? A serva que cuidava dele, com 5 anos de idade, está no capítulo 4, versículo, se não me engano, número 4, Samuel, correu com ele, para os filisteus não matarem ele. E ela tropeçou e quebrou os 2 pés. Ficou aleijado. Ficou com os pés defeituosos, não tinha operação naquela época. E sabe o que aconteceu para livrar ele? Levaram ele para uma cidade chamada Lodebar.
E nesta cidade de Lodebar, que significa lugar do esquecimento, lugar sem pasto, lugar árido. Se você estudar Lodebar, você vai ver lugar árido, lugar onde não tem vida, onde todas as pessoas rejeitadas, enfermas, pobres, miseráveis vão morar lá. Então lá só tinha a maioria da população enfermo, miseráveis, aleijados, pessoas esquecidas. Ele está lá. Ah, é? De quem ele é filho? Ele é filho de Jonatas. Aí o coração de Davi ferveu por causa dele. Ok. Tem alguém que está diretamente ligado? Ele tem um servo de Jonatas, chamado Ziba, de Saul, chamado Ziba. Manda chamar Ziba. Quando Ziba veio, é outra história também, que tentou enganar a Mefibosete, que tentou defraudar, que tentou caluniar Mefibosete. Agora estava na posição de honrar Mefibosete. Chegou Ziba e ele se curvou: meu senhor. Ah, é? Você que cuidava, você que era serviçal? Sim. Lembra dele, Mefibosete? Lembro. Onde que ele está? Lá em Lodebar. Então eu vou mandar chamá-lo. E foram mandar chamá-lo, trouxeram. E falou então o rei Davi com Ziba: cuida dele, eu vou tirar tudo que está na mão de outros, que pertencia a Saul, que era terras, que era propriedade, e vou agora tomar como rei. Eu tenho poder, vou te entregar na tua mão, e tudo que produzir, você vai cuidar de Mefibosete. Outra coisa, ele vai morar em Jerusalém, você vai cuidar dele. E outra coisa, toda vez que eu fizer festa no meu palácio, vai ter uma cadeira para ele, vai ter um lugar para ele sentar. Sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança com o pai dele, eu fiz uma aliança de amor com o pai dele. Eu não posso esquecer dele, de demonstrar bondade por ele, de demonstrar graça por ele. Eu vou honrá-lo todas as vezes que tiver festa. Ele vai assentar na mesa com um príncipe na minha mesa. Aleluia. Vai comer comida de príncipe, vai vestir sandália de príncipe, vai pôr roupa de príncipe, vai ser honrado como príncipe. Quem pode levantar a mão e glorificar ao nome de Jesus nesta manhã? Isso é um exemplo que a Bíblia me dá de graça na Bíblia, que a Bíblia me dá como história de exemplo de graça na Bíblia. O favor, o valor da graça é para vocês que escutam aqui nesta manhã. O valor da graça, o favor da graça é para mim que prego aqui nesta manhã. Mas o valor da graça é para você que nunca escutou, que achou que estava sendo rejeitado, abandonado, esquecido. Nesta manhã eu estou aqui para dizer a você, da mesma maneira que Mefibosete talvez passava na mente dele, no coração: ninguém nunca vai lembrar de mim, ninguém nunca vai lembrar que era filho de um príncipe, ninguém nunca vai trazer nada de bom para mim, eu sou um rejeitado, eu sou um desprezado. Nesta manhã eu quero te dizer: Deus, Ele não muda, Ele te ama, e não importa como você levou a sua vida. Nesta manhã eu tenho algo para te dizer: Deus tem bondade para você, tem perdão para você, tem vida nova para você, tem transformação para você. Corre bem depressa para os braços deste Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar a sua vida, prosperar a sua vida e fazer de você mais do que vencedor nesta manhã. Aleluia! Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa. Fica de pé. Tua morada, eu sou teu lar. O quê? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda e mexa as coisas de lugar. Eu só vou cantar o refrão e nós já partimos pro final. Sabe o que acontece? O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. O quê? Ele sara minha alma, Ele cura minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara
Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Ele cura minha alma, diga. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Da mesma maneira que o Espírito Santo não esqueceu de Mefibosete. Aleluia. Quem nesta manhã, num apelo tão simples, fecha os teus olhos, gostaria de dizer: Jesus, o Senhor preparou esse culto para mim, para me perdoar, para me lavar, Aleluia. para me dar uma nova chance, Jesus. Sai do seu lugar depressa e vem aqui na frente falando: Jesus, I'm surrender. Eu me rendo ao Senhor nesta manhã. Faz na minha vida o que o Senhor quer fazer nesta manhã. Tem a primeira pessoa que gostaria de fazer isso sem vergonha, sem medo de mudanças, sem medo de transformações, sem medo de coisas novas que Deus vai fazer. Olha, o que Deus faz novo, Ele não faz incompleto, Ele não faz pela metade, Ele não faz desajustado. Ele pega o que está torto e Ele passa a plana e muda. Ele pega o vaso quebrado e com a sua mão, diz a palavra do Senhor, que Ele é o oleiro. Ele desfaz e faz um vaso novo. Aleluia. Deus tem algo para a tua família. Deus tem algo para a tua vida. Deus tem algo para os teus filhos. Deus tem algo para a tua empresa. Deus tem algo maravilhoso. Mas você precisa de responder ao apelo do altar. Ei! Sai rápido. Eu me lembro disso. Quando eu fiz isso, fui à frente. Tem alguém que gostaria? Já temos a nossa irmã aqui, não sei se vem aqui mais na frente, querido. Mas alguém quer acompanhar ela? Falando: Jesus, sara minha alma. Ele é. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Só um pouquinho, querido, não importa o que você tenha feito. Diz que quem está em Cristo, dentro com Cristo e em Cristo, vai tornar-se uma nova criatura. Olha que coisa tão linda do poder do sangue de Jesus. Diz que as coisas velhas de hoje, ponto zero para trás, são esquecidas. E do ponto zero para frente se fazem novas todas as coisas. Ah, se eu fosse você, eu dava um pulo desta cadeira e falava: o quê? Jesus vai fazer novo na minha vida. Ah, eu quero isso agora. Você está perdendo o tempo de ficar do jeito que você está. Vem, fecha o olho, venha, corre, dá um salto aí da cadeira, corre. Jesus, 2020 é uma nova década. Eu quero algo novo na minha vida, no meu casamento. Chega de ficar Satanás me humilhando, a circunstância repetindo, entra ano e sai ano, é a mesma coisa, ó. É um ciclo vicioso. Jesus não tem isso para a sua vida. Esse é o valor da graça. Mudar. Eu vou parar por aqui, que eu não vou estender, sabe por quê? Porque não é pelo muito pregar, pelo muito falar. Quem faz é o Espírito Santo. Hoje é o dia aceitável. Se você não quer que Deus te dê uma nova oportunidade, quem veio respondeu aqui ao altar. Fica de joelho. Põe o seu joelho no chão. Coisa nova, coisa maravilhosa que Jesus vai fazer. Fica de joelho, por favor. Jovem, minha irmã. Ok, understand. Eu entendo. Vamos orar. Pastores, nos ajuda. Quem? Os pastores estão aí? Pastor Ariane. Vamos orar. Eu vou orar no microfone e vocês oram com imposição de mão. Olha, escuta uma coisa. Glória a Deus por esta oportunidade. Eu estava com saudade dessa igreja, de pregar aqui neste lugar. Eu venho aqui por amor. Eu amo os irmãos. Somos a mesma família. Somos em Cristo uma só família. Não há distinção de grego, bárbaro, cita, de judeu. Cristo é tudo em todos. Nós somos uma família.
Eu quero profetizar nestas vidas que estão respondendo um apelo ao altar. 2020, você não vai ser mais o mesmo, a mesma. 2020 vai ser um ano que a copa, como diz o hispano, la copa vai transbordar, la taça vai transbordar, o copo vai transbordar, o vaso vai transbordar. Jesus is gonna fill you up, e você vai transbordar. Isso é o favor da graça. Talvez você tenha falado: ah, parece que Deus esqueceu de mim, parece que não tem mais amor de Deus. Tem sim. Jesus não vai te deixar em Lodebar, mas vai te trazer para o palácio em Jerusalém, porque Ele é rei. Vamos orar. Senhor, Senhor meu Deus, Deus, para eu pregar essa palavra, porque eu sinto também ela. Aqui estão todos nós, principalmente quem veio na frente respondendo e querendo sentir o valor da graça, o favor imerecido, que significa lá no Antigo Testamento encurvar-se, rebaixar. Olha, meu Deus, o que o Senhor fez. O Senhor deixou a altura do trono de glória e se rebaixou como um homem. Nós pecadores, virou homem, virou Jesus, para mostrar para mim, para todos que estamos aqui, para esta humanidade caída, caótica, tendenciosa ao pecado, e ouvir as palavras de falácia de Satanás, para demonstrar para nós que o Senhor nos ama, que o Senhor quer nos perdoar, que o Senhor quer nos mudar, que o Senhor tem vida nova para nós. Nesta manhã, por favor, meu Deus, dá um banho com o rio do Teu Espírito nestas vidas que estão aqui. Passa da Tua água, meu Senhor, passa do Teu óleo, meu Senhor. Marca 2020 como o ano do favor, da graça do Senhor sobre estas vidas que estão aqui. Neste culto missionário nós queremos declarar: chegou até você a pregação de Cristo. A fé vem por ouvir a pregação, e a pregação de Cristo, eu profetizo libertação na tua vida. Você vai levantar desses joelhos daqui a pouco, e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque quem está dentro de você é a graça. Jesus! Unge agora estas vidas que estão aqui, meu Deus, com novidade de vida. Levanta elas depois do joelho, Senhor, firmando seus pés com pés formosos. Pessoas que vão ajudar essa igreja a ganhar outros, que vão ser missionários dentro de Framingham. Eu profetizo dessa igreja. Essa igreja vai se inflamar de missionários, essa igreja vai se inflamar de evangelistas, essa igreja vai se inflamar de pessoas que pregam boas novas. Nesta manhã eu declaro: Batista Vida Nova de Framingham, igreja missionária, igreja do favor de Deus. Deus vai mandar muitas almas em 2020. Escuta uma coisa, abre os teus braços assim agora. Abre agora, é profético. Abre os braços. Quem é dessa igreja, quem quer o bem dessa igreja, abre os braços. Fala assim comigo: para a direita. Vocês estão sem fé demais. Fala assim: para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todo lado. Vai ter muitas almas, e eu vou ser canal da bênção de Deus nessa cidade. Vai ter muitas almas, Deus vai trazer muitas almas, da direita, da esquerda, da frente, de trás, por todos os lados. Deus vai levantar você. Estas cadeiras vão se encher de novo. Estas cadeiras vão se encher de novo. Esta igreja vai se encher de novo. Esta igreja vai abarrotar de novo. Sabe por quê? Porque 2020, continua com o braço. A direita e a esquerda, olha, direita e esquerda é 2. Direita e 1, esquerda é 2. Amém? Direita e 1, esquerda é 2. Deus manda profetizar nesta igreja: ano da multiplicação, ano da multiplicação, ano da multiplicação. Toma posse, levanta a tua mão e vai dando glória. Toma posse, levanta a tua mão e vai dando glória. Você vai ganhar o teu marido que não é cristão. Você vai ganhar os teus filhos que não são cristãos. Você vai ganhar o seu patrão, a sua patroa. Você vai ganhar o seu amigo. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer o céu baixinho aqui neste lugar.
baixinho aqui neste lugar. E por causa da baixeza, por causa da Shekinah, da nuvem de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai ter glória nesta casa. Vai ter glória nesta casa.